E aí pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre medianos e o baricentro, ou ponto G, da matemática? Vamos lá! Então galera, imagina o seguinte, você está lá de boa, tranquilo no seu dia a dia, e aí você está atravessando aqui, tá? Aliás, esse cara aqui é o Taif, pessoal, o Taif, tudo bem? Taif está lá no dia a dia, tranquilo, tá certo? Aí ele encontrou aí uma corda, tudo bem? E aí ele vai falar o seguinte, vou atravessar essa corda. Bom, e aí é o seguinte, né pessoal, o Taif, ele vai atravessar essa cordinha aí, e aí o que ele vai usar? Ele vai usar um bastão, beleza? E o bastão ele vai segurar o bastão, beleza? E aí, para que serve o bastão? Bom, o bastão serve para se equilibrar, né? Todo mundo já fez uma brincadeira parecida, certo? Você tem um bastãozinho, beleza? E aí você vai encontrar a metadinha do bastão e você equilibra, certo? E aí, beleza, né? Na metadinha do bastão, né? No ponto médio do bastão, você pode mexer para lá e para cá para ajudar no seu equilíbrio, certo? Esse ponto aqui, pessoal, no ponto da metade, né, ele é o centro de massa desse bastão aqui. E se o bastão for homogêneo, ou seja, se a densidade do bastão for igual em todos os pontos, esse baricentro, né, esse centro de massa, então voltando aqui, pessoal, esse centro de massa, né, ele também é um ponto médio, né, ele fica bem aqui na metadinha, certo? E aí, beleza, você vai lá e vai atravessar essa corda, tudo bem? Equilibrando aqui no centro de massa aqui do bastão, beleza? Tudo bem? Bom, e aí vamos para outra lousa. Só que galera, encontrar o baricentro desse negócio é fácil, né? Tá certo? O ponto médio desse negócio. Basta saber mais ou menos onde está a metade e aí você vai equilibrar, certo? Você vai equilibrar aqui mais ou menos onde está a metade, certo? Tudo bem? E aqui você está equilibrado. Todo mundo já brincou com esse tipo de coisa, né? Isso é fácil, tá? Bom, mas e se for um triângulo? Qual que é o centro de massa, o baricentro do triângulo, galera? Né? Triângulo não é uma figura assim, certo? O triângulo é um triângulo, certo? Como é que você vai encontrar o baricentro, o centro de massa? Então o matemático estava lá com esse problema, né? Só matemático tem esse tipo de problema, certo? E aí ele pegou um triângulo qualquer aqui e aí ele falou: poxa vida, onde é que fica o centro de massa, né? Onde é que eu vou poder botar o dedo aqui para poder equilibrar esse negócio aqui, né? Eu tenho esses três lados aqui, esse lado e esse lado aqui, né? Beleza. Imagina o seguinte, imagina que você tem esse triângulo, certo? Esse triângulo aqui. E aí você vai fazer o seguinte. Apareceu aqui, tá? Tem essa cordinha, beleza? E você vai equilibrar esse triângulo, né? Numa corda, tá? Nessa corda aqui. Tá tudo bem? E aí o que acontece? O que você vai querer fazer? Bom, você está dividindo esse triângulo em duas partes. Essa parte aqui e essa parte aqui, certo? E aí o que acontece? Bom, esse triângulo vai ficar equilibrado se a parte que eu dividi, quer dizer, essa parte né, tiver o mesmo tamanho e mesma massa dessa parte aqui, né? E aí, obviamente, o que eu vou fazer? Bom, eu vou pegar mais ou menos aqui, tá certo? E eu vou fixar, né? Eu vou fixar mais ou menos, né, na metade aqui do rolê, tá certo? Opa, sem deslocar, né? Então mais ou menos aqui na metade do rolê, tá? Bom, mas o que essa metade significa, né? O que exatamente isso significa, né? Por que esse triângulo vai ficar equilibrado se eu colocar exatamente aqui na metade? Bom, o que acontece é o seguinte, né? Vamos supor que você é o triângulo, tá? E aí, vamos supor que você está bem nessa região, né? Então o que acontece? Nessa região, você vai ter exatamente um pedaço aqui e um pedaço aqui, certo? E os dois pedaços são iguais, certo? São do mesmo tamanho, tudo bem? E aí, beleza. Andando mais um pouco, caminhando mais um pouco, você tem o quê? Esse pedaço, né? Igual a esse pedaço, certo? E por aí vai, né? Vamos ver aqui rapidinho como é que fica para todo mundo? Então, galera, fingindo que esse pedaço igual a esse pedaço igual a esse pedaço, né? E a somatória de... Bom, o que eu fiz aqui? Eu peguei o triângulo e dividi em pedaços, né? Cada pedaço, tá certo? Vai ser dividido por a cara aqui, certo? Por esse troço aqui, beleza? Por essa corda aqui, né?
E cada lado da corda tem que ter a mesma massa para que o triângulo fique equilibrado, né? Então, o que acontece? O centro de massa do triângulo, com certeza, passa por aqui, né? Passa por esse segmento aqui, né? Essa corda aqui, né? E o que acontece? Essa corda, ela divide o triângulo em dois pedaços de massas iguais. Por que é massa igual? Porque tem a mesma quantidade de traço para cá, independente do ponto que eu escolher, certo? Bom, mas eu ainda não achei o centro de massa do triângulo, porque obviamente, se eu botar o dedo aqui, esse triângulo vai ficar mais pesado a parte de baixo, né? Mas o que eu vou fazer? Bom, vou escolher agora esse vértice aqui, né? Escolhendo esse vértice, o que eu vou fazer? Então agora eu vou colocar a cordinha aqui, tá certo? A cordinha vai estar aqui, beleza? E eu vou colocar esse triângulo em cima dessa cordinha, tudo bem? E aí ele vai ter que ficar equilibrado de alguma maneira em cima dessa cordinha, né? Então o que eu vou fazer? Tem a cordinha, beleza? E aí ele vai cair mais ou menos aqui na metade do outro lado do triângulo, né? Ou seja, então galera, mais ou menos aqui, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse triângulo e eu vou equilibrar em cima dessa corda aqui, né? Como se fosse uma corda bamba, tá certo? E aí o que acontece? É mais ou menos isso, né? Ela tem que dividir porções de triângulos iguais, que nem a gente fez aqui também, né? Esquecendo um pouco esse cara aqui, mas ele tem que ter um pouco, ele tem que ter a mesma quantidade de massa aqui e aqui, né? Então, dividido em segmentos, o que eu vou ter, pessoal? Eu vou ter aqui, né? Dividido em segmentos, eu tenho que esse cara tem que ter o mesmo tamanho desse cara aqui, né? Esse cara tem que ter o mesmo tamanho desse cara. E por aí vai, né? Como se fosse equilibrando ali na corda bamba, tá certo? Então, eu tenho a mesma quantidade de caras desse lado e do outro lado também, tudo bem? Então, esse cara é igual a esse cara, e aí eu vou ter esse cara igual a esse cara, né? Esse cara igual a esse cara aqui, e por último, né? Esse cara igual a esse cara, né? Assim como do outro lado, a gente tinha que esse último cara também igual a esse outro cara aqui, né? Beleza? Ah, então estou começando a entender. Essa corda aqui, pessoal, que está dividindo o triângulo em porções iguais, né? Essa cordinha a gente chama de mediana, pessoal. Então a cordinha que divide o triângulo em dois pedaços de massas iguais, né? De comprimentos iguais aqui de cada pedaço que a gente dividiu, tá? A gente chama de mediana, beleza? Vamos fazer aqui do terceiro lado para ver como é que fica? Então, galera, a gente está aqui com a terceira cordinha, né? E a gente tem que colocar a terceira cordinha de modo que fique massas iguais, né? Dos dois pedaços do triângulo, tá certo? A gente vai pegar essa corda e dividir o triângulo em dois pedaços de massas iguais, que nem a gente fez aqui desse cara e do outro cara aqui, né? Então é mais ou menos aqui, vamos ver? Então apareceu, beleza? Olha só, né? Esse cara aqui vai dividir o triângulo, né? Em duas metadinhas iguais, tá certo? E aí o que nós temos? A gente tem que, né, dividindo aqui em pedaços, esse pedaço tem que ter o mesmo comprimento desse pedaço, né? Esse cara tem que ter o mesmo comprimento desse cara e assim vai, né? Olhando daqui, ou olhando daqui, pessoal, né? A gente sempre tem massas iguais desse lado e desse lado aqui, né? Então o que acontece, pessoal? Vamos dar uma limpada nisso daqui? Então, galera, tirei os barbantes, né? Vamos trocar os barbantes por segmentos, beleza? Vamos voltar aqui para a matemática. Então a gente tem esse cara aqui, certo? Esse cara aqui é a mediana. É a mediana, beleza? Esse cara aqui é a mediana. Mediana relativa a esse vértice aqui que eu vou chamar de A, tudo bem? E aí a gente tem esse outro cara aqui que também é mediana, certo? Relativo ao vértice B. E a gente tem aqui, né, essa mediana também relativa ao vértice C, tá certo? Bom, olha só umas coisas interessantes aqui, tá? Então o que acontece, pessoal? Finge que você está aqui. Finge que você está bem aqui, beleza? E aí você está bem aqui, o que acontece, galera? Olhando para cá, você vai ver divisões iguais. Olhando para cá, você vai ver divisões iguais. Olhando para cá, você vai ver divisões iguais, né? Então, literalmente, pessoal, se você estiver aqui, né? O que acontece? Você está no ponto de equilíbrio lá, no ponto em que você vai ficar equilibrado, o triângulo vai ficar check, né? Você vai colocar nesse ponto, beleza, o triângulo vai ficar equilibrado, certo? Mas por que vai ficar equilibrado? Porque você está aqui, né? Você está aqui. Minha mão é o triângulo, beleza? Taif, vem aqui, por favor. Então a mão do Taif é o triângulo, beleza? E tá equilibrado. Dá uma balançadinha aqui, isso, tá equilibrado. E você tá aqui, beleza? Então, olhando para um vértice, você vai ter divisões iguais. Olhando para outro vértice, você vai ter divisões iguais. E olhando para outro vértice também vai ter divisões iguais. Ou seja, esse ponto aqui, pessoal, é chamado de ponto G, ou baricentro, tá bom? Então tá aqui, pessoal. Esse ponto aqui, vamos chamar de ponto G.
e é o baricentro, beleza? Tá, mas beleza. Descobrimos aqui o ponto G, né? Se na vida real você quiser equilibrar um triângulo, ou se você quiser achar o baricentro de um triângulo, é só fazer o quê? Só dividir aqui, beleza? Em segmentos, em partes iguais, e tá aqui o baricentro, beleza? Mas lá no colégio o professor falou assim, né? O baricentro divide aqui a mediana de razão de 1 para 2, né? Como assim, né? Calma, vamos lá. Vamos fazer o seguinte, vamos limpar um pouco esse triângulo, tá? Tá muito confuso aqui, muitos traços, muitas linhas, vocês entenderam, né? Que ele é o centro de massa, mas ó, vamos ao que interessa, que é o seguinte. Então, pessoal, olha só, limpei um pouco o desenho, tá? Aquela bagunça toda, só deixei aqui as medianas, beleza? O que acontece com as medianas? Elas vão dividindo o triângulo em dois segmentos iguais, né? Então, o que acontece? Olha só, esse cara aqui, né? Ele vai dividindo em dois segmentos iguais. Então, aqui também ela vai dividindo em segmentos iguais, tá certo? Então, o que acontece, pessoal? Eu vou chamar essa superfície aqui, né? Quem já viu a aula de áreas entende isso, né? A gente sabe que a superfície 1 é igual à superfície 2, tá certo? Por quê? Porque são segmentos iguais para cá e para cá. Então, essa somatória de segmentos ela vai dar igual para os dois, beleza? Então, galera, esse cara aqui também divide em duas superfícies iguais a partir desse ponto aqui, né? Então, vou chamar superfície 3, superfície 4 também são iguais, esse vermelhinho, beleza? E aqui também, né? Esse cara aqui também vai dividido e a gente tem o quê? Que superfície 5 é igual a superfície 6, né? Superfície 5 também é igual a superfície 6. Eles têm a mesma medida, mesmo valor, beleza? Então, pessoal, olha só, agora olha para o triângulo grandão, tudo bem? Olha para o triângulo grandão, a gente tem que esse cara aqui, né? Bom, a gente tem que esse cara aqui é o baricentro, beleza? Esse cara aqui é o baricentro, tudo bem? Ponto G. E a gente tem que essa superfície aqui também é igual a essa superfície aqui, né? Tudo bem? Ou seja, galera, olha só, S4 mais S3, que é esse lado, mais S1, beleza? É igual ao que, pessoal? É igual a S5 mais S6 mais S2. Mas olha só, pessoal, olhando para essa equação, né? A gente sabe que o S1 é igual a S2, certo? A gente sabe que o S1 é igual a S2 porque aqui dividiu em dois segmentos iguais e aí é igual. Tudo bem? Se a gente aparece dos dois lados da equação aqui, então o que eu vou fazer? Eu vou fatiar, tudo bem? Eu vou fatiar e passar, beleza? E aí ficou o seguinte, né? S3 mais S4, que também são iguais, né? É igual a S5 mais S6. Tudo bem? Logo, a gente sabe aqui, né, pessoal, que 2S3, já que o S4 é igual a S3, então eu vou escrever 2S3 é igual a 2S5, beleza? Porque S5 também é igual a S6, né? S5 é igual a S6 por causa dessa mediana, né? E S3 é igual a S4 por causa dessa mediana, tá certo? Então, em vez de escrever S4, eu vou escrever S3. Então, vai ficar S3 mais S3, que é igual a 2S3, né? E S5 mais S6, que vai ficar 2S5. E aí, fatiou, passou o 2. Então, a gente tem que o S3 é igual a S5. Ah, o S3 é igual a S5. Olha só, pessoal, olha só. S3 é igual a S5, né? Então, o que eu vou fazer, pessoal? Olha só. Eu simplesmente vou chamar de S. S. Essa superfície é igual a essa superfície, que é igual a essa superfície, né, pessoal? Belezinha? Tranquilo? Bom, e aqui eu vou fazer, galera, ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar esse troço de A, beleza? E esse troço aqui de B, beleza? Esse pedaço aqui, né, da mediana de B, e esse pedaço da mediana de A, tá? E aí o que eu vou fazer? Olha só, eu vou traçar a altura relativa desse triângulo aqui. Tá vendo esse triângulo, né? Tem esse triângulo aqui que vale 3S, beleza? E aí a gente sabe que o 3S, né, ele tem essa alturinha aqui, vou traçar uma altura, beleza? Vou chamar de H, tudo bem? E a gente sabe que a área de tudo, né? A área de tudo é o quê? A mais B, que é a base, certo? Vezes a altura dividido por 2, beleza? E essa área, galera, eu vou chamar de 3S, beleza? Então, pessoal, vai ficar assim, A vezes H sobre 2, beleza? Mais B vezes H sobre 2, beleza? Isso é igual ao que, pessoal? 3S, né? Acontece, galera, que esse cara aqui é o meu 2S, beleza? E esse cara aqui é o meu S, olha só. A vezes H sobre 2 é a área desse triângulo aqui,
né? E B vezes H sobre 2 é a área desse triângulo aqui. Então, pessoal, isso daqui vale S e isso daqui vale 2S, né? Então, galera, vai ficar assim, olha só. Então, a gente viu, né, que esse cara é o S, então vai ficar 2S sobre H, que é o A, beleza? E o B é 4S sobre H, tudo bem? Então, olha só, o B é 4S sobre H e o A é 2S sobre H. Logo, o que nós temos, pessoal? Então, B é 2A, né? O B é 2 vezes o A, é o dobro do A. Ah, então aqui, galera, vai ficar o quê? 2A, né? O B é 2 vezes o A. 2 vezes o A, né? O B é 2 vezes o A. Então, esse segmento, galera, é o dobro desse segmento, tá? Logo, tudo isso daqui vai valer quanto, pessoal? Tudo isso aqui vai valer 3A, né? 3A, tá certo? Então, olha que interessante. O ponto G, o baricentro, ele dividiu a mediana, né, em segmentos proporcionais de 1 para 2, tudo bem? E aí, as outras medianas é a mesma coisa, né? Tudo vai ser do outro lado aqui, vai ser desse lado e vai ser do outro lado. Beleza? Então, para esse lado deu certo, é só repetir. Tudo bem? Tentem fazer em casa, inclusive. Tudo bem, pessoal? Então, vamos para exercícios, pessoal. Então, galera, olha só, né? Tem a questão aqui, dada uma circunferência de centro O. Pessoal, pausa o vídeo aí, se você quiser resolver, mas vamos lá. Dada uma circunferência de centro O e diâmetro AB igual a 2A, beleza? Toma-se um ponto C da circunferência e um ponto D, de modo que AC igual a CD. Sabe-se que o segmento OD é igual a B, né? Então, OD aqui é igual a B, beleza. OD é igual a B. Cruza a circunferência em E o segmento BC em F. Beleza. Então, o que a gente tem? A gente tem a circunferência aqui de centro O. Até aí, beleza. E aí, beleza, a gente sabe que o AB é um diâmetro, ou seja, ele passa pelo O, né? Ele passa aqui. Então, esse cara vai ser o A, esse cara aqui vai ser o B, beleza? E ele falou que o diâmetro AB é 2A. Logo, pessoal, esse pedacinho aqui vale A, esse pedacinho aqui vale A, né? AB, AO, é igual a OB, que é igual a Azinho. Tudo bem? Igual a Azinho. Belezinha? Bom, ele falou o seguinte, né? Toma-se um ponto C da circunferência, tem um ponto C na circunferência, beleza? De modo que o AC, né? O prolongamento do AC, a gente tem um AC e tem um prolongues aqui, né? Beleza? E tem que cair fora. Por quê? Porque ele falou que o OD, né? Esse ponto D cai fora aqui, né? Ele falou que o AC, beleza? É igual a CD. Então, esse pedaço é igual a esse pedaço. E tem mais, esse ponto D ele cai fora. Por que esse ponto D cai fora da circunferência, galera? Porque é o seguinte, porque o OD, né? O OD que tem esse segmento aqui, ele passa, tá certo? Pelo ponto E da circunferência, tá? Ele falou aqui no texto. Fora isso, ele falou também que o segmento BC, o OD corta o BC em F, né? Beleza? Ok? Tudo bem? Ele corta aqui o BC em F. O OD, tudo bem? Ou seja, ele está perguntando F, eu vou chamar esse cara de X. Ok? Quanto vale X? Belezinha? Tranquilo? Bom, e aí é o seguinte, olha só. Vamos observar o seguinte. Esse cara aqui, vamos fechar um triângulo aqui, tá? Vamos fechar um triângulo aqui. Então, o que acontece? Duas coisas a você observar. Esse triângulo é um triângulo retângulo, né? Por que é um triângulo retângulo? Porque esse daqui é o ângulo central, vale 180, que é o ângulo inscrito, vale 90, que é metade do central, ao de circunferência, tá? Outra coisa a você observar. Esse cara aqui cai na metadinha aqui do diâmetro, né? Certo? Tudo bem? Então, ele é uma mediana, tá? E aqui também é uma mediana, porque ele falou que o AC é igual a CD. Então esse cara aqui é o baricentro, né? E o baricentro divide esse cara aqui na razão de 1 para 2, né? 1 aqui, 2 aqui. Ou seja, 1 aqui, 3 aqui, né? Então o que acontece, pessoal? Apareceu aqui, pessoal, ó, aqui vale A, aqui vale A, aqui vale A, né? Porque isso daqui é o raio, 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 raio. Fora isso, ele falou que isso vale B. Então, isso daqui vai valer 1/3 de B, porque ele dividiu na razão de 1 para 3 o baricentro, né? Logo, pessoal, o X vai valer quanto? O X, pessoal, vai ser esse carinha aqui, tudo, esse pedaço menos esse pedaço, né? O X vai ser isso menos isso. Isso daqui, tirando isso, eu tenho X. Então, pessoal, o X vai ser A menos B sobre 3. Belezinha? Tudo bem? Vamos para o exercício 2, então, galera. Vamos lá.
Então aqui no exercício 2, galera, vamos pegar o triângulo equilátero só para a gente ficar mais craque no triângulo equilátero. É mais um exemplo de triângulo equilátero do que um exercício, né? Então a gente já viu lá na aula de introdução à trigonometria, tá? Que no triângulo equilátero a gente tem os três, né, lados iguais. Então a gente sabe que é L, L e L. Então, galera, é importantíssimo o triângulo equilátero porque cai bastante na prova, tá? O triângulo 30, 60, 90, a gente já viu que, pegando o triângulo equilátero, a gente pode dividir aqui na altura, né? Dividindo aqui na altura, a gente vai fazer o seguinte. Aqui vai ficar L sobre 2 e L sobre 2. Ah, e aí é o seguinte, galera. Isso daqui é a altura e também é a mediana no triângulo equilátero, tá, pessoal? Somente no triângulo equilátero, né? Então a gente tem o seguinte. Isso aqui vale L sobre 2. A gente já viu que aqui é 30 e o seno é meio por causa aqui do quadrado oposto sobre hipotenuse. A gente já viu, beleza? Então, pessoal, essa altura aqui, né? Essa altura aqui, a gente sabe que é L raiz de 3 sobre 2, né? Esse cara é raiz de 3. Beleza. E aí, o que acontece, pessoal? Vamos desenhar outra mediana aqui, outra altura, né? No triângulo equilátero, a mediana é equivalente à altura, né? Tá certo? Porque é simétrico, tá certo, pessoal? E aqui a gente tem o nosso ponto G. Esse daqui é o nosso ponto G, tá? Então, a gente sabe que o ponto G divide esse segmento numa razão de 1 para 3, né? Ou 1 para 2. Então, esse pedaço aqui, pessoal, esse pedaço, né? Esse pedaço aqui que vem daqui até aqui, né? Vai valer quanto? Vai valer L raiz de 3 sobre 6, que é exatamente 1/3 disso daqui. Logo, a gente sabe que esse pedaço aqui de cima vai valer quanto? Vai valer L raiz de 3 sobre 3. Beleza? Então, dado que a gente tem esse cara aqui, né? Esse cara aqui vai valer 1/3 e esse aqui vai valer o dobro do cara aqui de baixo. Tudo bem? Então é isso aí, pessoal. Triângulo, né? Medianas e o baricentro. O baricentro encontra as medianas do triângulo. Tudo bem? Muito importante. Então é isso aí. Falou!